Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar o nosso estudo sobre agropecuária. Então, quando a gente pensa na questão da agropecuária, nós temos que pensar quais vertentes se sustentam a produção agropecuária no mundo inteiro. Então, para analisar essa produção e para analisar os modelos agrícolas e pecuaristas, nós temos que verificar duas coisas: as dimensões naturais do ambiente e os aspectos socioeconômicos do local. Portanto, hoje nós vamos caracterizar os tipos de agricultura e os tipos de pecuária e vamos entender qual foi a contribuição da Revolução Verde para o avanço agropecuário no mundo. Bom, então vamos dividir a palavra agropecuária. Essa é uma junção de agricultura com pecuária. Vamos entender essas duas vertentes separadamente. A agricultura, ela pode ser caracterizada em intensiva ou extensiva. A agricultura intensiva consiste na exploração da terra de forma sustentável, com domínio de técnicas agrícolas, ou seja, é a mecanização da terra, é o uso de insumos agrícolas, que são os fertilizantes, adubos químicos, é o uso de maquinário, é o uso da fertilização do solo. Então são técnicas novas que ajudam e contribuem para a elevação, para o aumento da produção agrícola. Já a agricultura extensiva é aquela que utiliza técnicas mais rudimentares, ou seja, que ainda trabalha com mão de obra humana no manejo da foice, da enxada, do arado, contribuindo assim para um pequeno nível de produtividade. Além disso, nós temos a agricultura itinerante. Itinerante quer dizer nômade, cíclica, ou seja, o grupo de agricultores dispõe de uma certa área, pratica o uso das queimadas, ou seja, devasta aquela área, queima, aquela área é totalmente retirada sua cobertura vegetal e ali ela se utiliza desta terra até quanto for viável a produção. Quando não mais for viável, esse grupo de agricultores se desloca para uma nova área, degradando novamente, mais uma vez, através de queimadas para a introdução da agricultura nesta região. Temos também a agricultura de jardinagem. Essa agricultura é muito utilizada no Sudeste Asiático para a produção do arroz, na Índia, na China, no Butão. É uma agricultura que consiste em planície, que consiste em técnicas rudimentares, ou seja, também utiliza muita mão de obra humana e uso recorrente de insumos agrícolas, ou seja, de fertilizantes, adubos químicos, como já havia citado anteriormente, em planícies inundáveis. Então é uma agricultura adaptada a regiões muito úmidas do planeta para, no caso, a produção de arroz no Sudeste Asiático é o mais famoso caso desse tipo de agricultura. Temos também a agricultura de subsistência, que é realizada por membros de uma família em pequenas propriedades para o seu próprio consumo, sem almejar a comercialização interna ou exportação dessas mercadorias, desses produtos produzidos na unidade rural. Temos a agricultura familiar, que é organizada por membros também de uma família, geralmente com mão de obra contratada, ou seja, assalariados que vêm trabalhar neste núcleo rural, e produção para o mercado interno. E por fim temos a agricultura mais importante, que é a agricultura patronal, ou empresarial, ou comercial. É aquela que se baseia no latifúndio, na monocultura, na mão de obra contratada, aquela que vai produzir gêneros agrícolas para exportação, ou seja, vai se utilizar das técnicas mais recentes na agricultura para elevar o seu nível de produtividade. Então ela vai utilizar a fertilização do solo, ela vai utilizar maquinário, ela vai utilizar insumos agrícolas para aumentar a produção e poder assim essa atividade ser rentável para o mercado externo, para o produtor agrícola. E por fim temos uma organização agrícola antiga que ainda existe, o chamado plantation. Vocês já devem ter visto isso em história. O plantation é um núcleo rural, uma propriedade rural baseada no latifúndio, na monocultura, na mão de obra escrava e na agroexportação.
Ou seja, quem produz no latifúndio são os escravos e o que for produzido ali vai ser exportado para o mercado externo. Isso vai caracterizar por muito tempo ao longo do nosso país uma estrutura de organização no campo no período colonial brasileiro. Acho que a agricultura é basicamente isso. Vamos pensar agora em pecuária. Pecuária nós temos dois tipos, a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. A pecuária extensiva, o gado se alimenta em pastos, esses pastos são livres, o gado fica solto no pasto, mas com algumas irregularidades no terreno, o gado vai criando músculos e a carne se mostra de menor qualidade em relação à carne de pecuária intensiva. A pecuária intensiva, consiste no confinamento do gado, ou seja, este gado não vai ficar saindo por aí andando pelo pasto, ele vai ficar confinado num centro veterinário de tratamento. Então vão existir muitos gastos com ração, com assistência veterinária, com o cultivo da comida de pastos que esse gado precisa ter. Vai ser introduzida a questão dos hormônios para esse gado engordar mais. Geralmente essa carne é de melhor qualidade e no Brasil, como é o nosso caso, a carne de pecuária extensiva é comercializada no mercado interno e a carne de pecuária intensiva, na sua maioria, é comercializada para o mercado interno. Quando é comercializada aqui para nós, ela vem com um preço muito alto. São os frigoríficos como a Friboi, JS, esses tipos de frigoríficos que fazem o uso da pecuária intensiva. Bom, basicamente vocês entenderam como se organiza o campo através da agricultura e da pecuária. Existe um marco na história do mundo chamado de Revolução Verde. Essa Revolução Verde contribuiu para o avanço e para a modernização das técnicas do campo. Ou seja, a Revolução Verde aconteceu na década de 50, foi uma iniciativa dos Estados Unidos no combate à fome. Mas aí você vai dizer, nossa, os Estados Unidos foi tão caridoso assim, querendo combater a fome? Não, os Estados Unidos estava passando pelo período de Guerra Fria, ou seja, estava em constante confronto e embate com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então os Estados Unidos precisava ampliar o seu poderio pelo mundo e viu que uma maneira de fazer isso era levar investimentos de desenvolvimento no campo para países subdesenvolvidos. Ou seja, os Estados Unidos temem o avanço do comunismo nesses países que poderiam ser rivais americanos, mas também para barrar o avanço da fome, os Estados Unidos financiam a importação para esses países subdesenvolvidos de insumos agrícolas, de maquinários, de capacitação da mão de obra. Então os Estados Unidos levam o seu modelo de produção agrícola, que como você já deve ter visto, é organizado em cinturões agrícolas chamados belts. Ele leva esse tipo de agricultura, este tipo de pecuária para os países subdesenvolvidos. Então nós vamos ter mudanças técnicas na produção agropecuária. O que é isso? Modernização das práticas agrícolas, a utilização de sementes melhoradas, são as sementes transgênicas, a utilização de adubos químicos, fertilizantes, pesticidas, agrotóxicos, a mecanização da agricultura no preparo do solo, do cultivo, da colheita. Então, em todas as esferas, desde quando o solo é preparado para receber aquele gênero agrícola, até quando é retirado este gênero do solo, há uma mecanização desta área e desta produção. E além disso, o maior objetivo era o aumento da produção de alimentos. Mas pensem vocês comigo, bom, se os Estados Unidos financiou estes investimentos aos países subdesenvolvidos para acabar com a fome, a produção de alimentos deveria ficar no mercado interno e não ser exportada para outros países, porque afinal de contas os Estados Unidos não passam fome, quem passa fome são os países subdesenvolvidos. E aí vem um grave quadro social com a Revolução Verde. Esta produção agrícola e esta produção de alimentos começa a ser exportada. Então, na prática, não resolveu o problema da fome. Além disso, esse modelo de produção agropecuária
era dos Estados Unidos. Como vocês já viram nos cinturões, predomina o latifúndio, a monocultura e essa produção agropecuária moderna com a utilização de técnicas, desde maquinário até sementes transgênicas. Isso contribuiu para que o pequeno agricultor, o pequeno pecuarista, migrasse do campo para a cidade. Ou seja, isso favoreceu um êxodo rural muito grande, porque na concorrência, um pequeno agricultor não poderia concorrer com um grande latifundiário produtor de alimentos nesses países subdesenvolvidos. Este tipo de gênero agrícola que todos nós precisamos para viver, milho, soja, cana, estes são chamados de commodities. As commodities geralmente são produzidas em monocultura e latifúndio. Portanto, a iniciativa norte-americana não respeitou a heterogeneidade dos países subdesenvolvidos. Como assim? Eram países diferentes e ela implantou o mesmo modelo de produção rural. Ou seja, isso acabou excluindo a economia local, trazendo uma economia internacionalizada. Então eram empresas americanas, era maquinário americano, eram insumos americanos, e esta produção começou a ser externacionalizada, ou seja, aquilo que veio, não veio com a intenção de barrar a fome, e sim para aumentar a produção de alimentos e a exportação dos mesmos. Este marco na história, chamado de Revolução Verde, contribuiu para diversos impactos ambientais e socioeconômicos. Contribuiu para a concentração da produção em latifúndios, como eu já disse, excluindo os pequenos agricultores rurais. Contribuiu para o êxodo rural, principalmente na África e no Sudeste Asiático, porque a mecanização da produção agrícola diminuiu o contingente de mão de obra. Então não se tinha onde trabalhar no campo e diversas pessoas foram buscar o emprego, o dinamismo das atividades econômicas na cidade. Bom, basicamente é isso, pessoal. Isso é o que vocês têm que saber de agropecuária, características, contextualização e Revolução Verde. Valeu, até mais!